Amigos de infância, adversários que se tornaram companheiros, irmãos. Sim, em Tokyo Revenge nós temos as duplas mais doidas que vocês já viram, que misturam inteligência, força, coisas muito loucas que vocês vão conferir aqui. Mas afinal de contas, qual é a melhor dupla desse mangá? Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai tentar elencar aqui quais são as melhores, fazer um top 10 daqueles que vocês gostam. Mas assim, qual será a mais poderosa? Qual será a mais inteligente? A gente vai tentar fazer uma média para trazer aqui as melhores. E com um detalhe especial, vamos tentar evitar também repetir, ou seja, se você ver o Mike em uma dupla, você não verá ele em outra, para deixar ainda melhor esse ranking, mostrando qual foi a melhor dupla, sintonizando tudo que for possível. Depois da vinheta, então, a gente vai elencar isso, mas antes disso, óbvio, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, comente, compartilhe, que são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E também, pensem bem aí, vocês podem se tornar membros do canal, aqui embaixo você consegue utilizar também emojis, consegue aí entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, pra gente conversar e criar ainda mais teorias. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo pra vocês dessas melhores duplas. Abrindo o nosso ranking em 10º lugar das melhores duplas, nós temos aqui Shinichiro e Takeomi Akashi. Esses dois caras são amigos desde a infância e juntos acabaram aí criando uma das melhores gangues e mais poderosas, que foi a primeira geração da Black Dragons. Inclusive essa gangue aí deu uma sequência a mais de 10 gerações depois, como vocês já sabem. E assim, por que a gente coloca eles aqui em 10º lugar? Pois Shinichiro e Takeomi Akashi, apesar de toda essa amizade entre eles, teve um determinado momento, principalmente depois da ruptura da primeira geração da Black Dragons, que os dois acabaram se afastando. Inclusive, quando o Shinichiro morre, o Takeomi Akashi estava vivendo um período muito conturbado da sua vida e eles já não eram tão próximos. Uma amizade muito bonita que veio da infância e durou principalmente dentro dessa primeira geração da Black Dragons, mas que depois eles acabaram se afastando um pouco. Lembrando também, né, que em termos físicos, ambos não eram tão poderosos. Apesar do Takeomi Akashi a gente nunca ter visto de fato toda a sua força, a gente percebeu no Arco das Divindades que ele não era um cara que tinha força física elevada para a competição. O mesmo também a gente pode colocar do Shinichiro, porque também nunca foi considerado um cara forte, inclusive muitas vezes comparado ao Takemichi, por ser muito bom no discurso, mas não ter nada de força física. Agora, em 9º lugar, a gente já traz aqui dois personagens bem conhecidos, que é o Takemichi e o Shifuyo. Uma amizade bem bonita, uma dupla aí bem legal, só que também a gente tem aqui um fator bem importante. Eles não são amigos de infância, eles se conheceram ali já dentro da adolescência, já com as viagens do tempo do Takemichi, foi quando eles conseguiram e começaram a se aproximar, né? A gente sabe que o Shifuyo também tinha uma amizade com o Bade, mas a grande característica dentro de Tokyo Revengers foi consideravelmente aí a posição de Takemichi e Shifuyo juntos, principalmente dentro da Toman, onde a gente tem o Takemichi assumindo como o primeiro capitão e depois o Shifuyo como seu vice-capitão dentro de uma das divisões da Toman. A amizade também bem legal, porque afinal de contas o Shifuyo foi um dos primeiros a descobrir o segredo do Takemichi. E juntos eles foram sempre se apoiando, elevando um ao outro, aí, principalmente nas grandes batalhas que ocorreram nos arcos posteriores. Mas também a gente tem que considerar aqui que tanto o Takemichi quanto o Shifuyo não são nem perto aí dos 10 mais poderosos de Tokyo Revengers. Então é uma dupla que tem uma amizade bem legal, mas que não foi conquistada ali desde o começo na sua infância e também não é uma dupla considerada muito forte. Por isso esse 9º lugar fica de bom tamanho. Agora o 8º lugar é uma dupla que representa também bastante coisa. Estou falando do Inui e do Kokonoi. É mais uma daquelas duplas que foi fortalecida ao longo do tempo. Afinal de contas, os dois se juntaram desde a época da Black Dragons. Passaram também pela Toman juntos. Tem uma história de vida aí que praticamente vem desde a infância. Afinal de contas, o Kokonoi gostava da irmã do Inui. E o Inui meio que tenta também compensar essa falta, porque ele também gosta do Kokonoi. Inclusive essa dupla aí, quem sabe, tem até coisa a mais
mais pra gente descobrir no futuro. Só que também temos aqui dois caras que, principalmente o Kokonoi, é muito inteligente, o Inui também é, e o Inui também tem um pouco de força física, o Kokonoi também acompanha. Mas, novamente, nós temos uma dupla que não se caracteriza pela força, e sim por um laço muito forte entre eles. Só que também tivemos uma ruptura no meio do caminho, afinal de contas, Kokonoi acabou seguindo um caminho diferente do Inui. O Inui acabou parando, saindo um pouco do mundo das gangues nesse arco final, retomando agora com a segunda geração da Toman, enquanto o Kokonoi já havia se bandeado pro lado do Mike e não parou em momento algum de ficar no meio das gangues, uma dupla que foi separada ao longo do tempo, né? Em sétimo lugar, nós temos uma dupla que ficou conhecida por uma trajetória também que vai do início praticamente até os momentos atuais de Tokyo Revengers, que é o Mitsuya e o Hakai. Aqui nós já temos uma dupla que já é um pouco mais forte do que as anteriores, pois tanto Mitsuya quanto Hakai tem uma determinada força física, então em combate eles já conseguem se saírem bem. A gente tem essa dupla aí formada um pouco depois da infância, afinal de contas o Hakai não é um dos membros originais da Toman, mas pelo que a gente consegue entender, entrou logo em seguida. E a amizade dos dois também é uma das amizades mais bonitas, o que torna uma dupla bem poderosa. Afinal de contas, são capitão e vice-capitão também da Toman, tanto da primeira geração quanto da segunda geração. Agora, pessoal, a gente tem em sexto lugar uma outra dupla que eu acho que é ainda mais sintonizada do que Mitsuya e Hakai, que é Peian e Patin. Também aí a gente consegue considerar os dois bem fortes, afinal de contas o Patin a gente não conseguiu ver tanto, mas o Peian sempre elevou a moral do Patin, inclusive dentro dos guias de Tokyo Revengers a gente tem a informação que em força física o Patin inclusive é mais forte do que o Draken. A gente sabe que o Draken é um dos grandes monstros de Tokyo Revengers, então o Patin e Peian acabam tornando uma dupla muito legal, que tem uma força bem bruta. Só que em partes a gente tem que desconsiderar a inteligência, porque tanto um quanto o outro não são tão assim, né? A gente consegue perceber, principalmente que o Patin é bem burrinho, mas o Peian tenta compensar da melhor forma possível. Um pouco mais estressadinho, os dois, né? Uma dupla bem esquentada, mas que sempre esteve à disposição da Toman. E nesse mesmo sexto lugar, eu vou rachar assim, vão ser 11 duplas, eu vou colocar ao mesmo tempo, empatado em sexto, Han e Hindou Haitani. São irmãos também, ou seja, uma dupla que sempre esteve junta, sempre que apareceu dentro da obra. E Han e Hindou são também caras muito poderosos, a gente já começa a elevar cada vez mais o nível aqui, tanto do Mitsuya para cima, mantendo assim em diante. O Han e o Hindou, eles são personagens aí que costumam aparecer nas gangues adversárias da Toman. Participaram da Tenjiku e estão participando agora da nova gangue, a Kantomanji, e anteriormente, no meio termo, eles ficaram dentro da Okuhara Tandai. São dois caras que sempre agiram em dupla, principalmente por serem irmãos, são extremamente fortes e também têm uma certa inteligência considerável. Afinal de contas, eles sempre estão ali no meio das gangues, se metendo em tudo que acontece. É uma dupla também muito alinhada, que também passa pela linhagem sanguínea, afinal de contas, né? Irmãos acaba alinhando ainda mais as ideias, um sempre protegendo o outro. Agora a gente já entra no quinto lugar, começa a nivelar aqui as melhores duplas que tiveram participações muito bacanas. E pra gente começar em quinto, nada mais justo que colocar Angry e Smile, os irmãos Kawata. Inclusive tem um vídeo aqui no card, vão lá dar uma olhada falando tudo sobre a história desses dois irmãos, que também fizeram parte da Toman desde os primórdios. Apesar de não ser nenhum dos fundadores, eles entraram muito cedo e acabaram assumindo uma divisão dentro da gangue Toman, tanto na primeira quanto na segunda geração. Novamente nós temos uma dupla muito poderosa em força física, tem aí uma participação muito vital em grandes arcos, tanto no arco da Tenjiku quanto no arco agora atual, pois afinal de contas são dois caras que vão precisar mostrar muita força para ajudar o Takemichi. O Angry, como vocês já sabem, sempre caracterizado pela sua face mais raivosa, apesar de ele ser um cara internamente muito calmo, enquanto o Smile, que apesar de estar sorrindo, é o cara mais esquentadinho e está sempre preparado para briga. São irmãos gêmeos, mas o Smile é considerado o mais velho. A gente sabe, né, que os dois aí têm uma participação bem importante dentro da obra, tiveram aí lutas bem legais, inclusive pouca gente se lembra, mas o Smile derrotou o Kakusho. Ninguém sabe se o Kakusho usou todo o seu potencial naquela luta, mas o Smile fez o Kakusho beijar o chão naquela época. Agora no arco final a gente vai ver novamente os dois em ação,
uma dupla super afiada que vai ser importantíssima para a vitória da segunda geração da Toman. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora a gente está quase entrando no pódio, hein? Mas antes de entrar no top 3, nós temos a dupla número 4, que também é conhecida principalmente pela amizade que surgiu lá na infância e infelizmente ela acabou devido à morte de um dos integrantes. Sim, é esses dois carinhas aqui do lado que eu tô falando para vocês. Kazutora e Bad. Essa dupla aqui também é muito importante porque mostrou que a amizade chega a níveis extremos mesmo. Afinal de contas, os dois personagens são muito fortes, a gente viu principalmente no arco da Valhalla, mas o que ficou marcado muito entre eles foi a cumplicidade que os dois tiveram desde que se conheceram. Afinal de contas, o Kazutora tinha uma postura assim bem diferente no começo, quando conheceu o Bad já era meio esquentadinho, acabava se envolvendo em confusão e mesmo assim ele sempre estava disposto a proteger o Kazutora desde que eles se conheceram, mesmo ainda sem se tornarem amigos. Depois disso, se tornaram uma dupla extremamente poderosa, uma amizade muito foda. Infelizmente o Kazutora se perdeu nas ideias, como vocês sabem, né? Um dos momentos mais marcantes foi a morte do Shinichiro, onde o Bad e o Kazutora juntos iriam roubar uma moto para o Mike. Infelizmente o Kazutora acabou matando o Shinichiro naquela ocasião. Mas mostrou aí mais uma vez que o Bad, mesmo vendo todos os erros do Kazutora, sempre se manteve ao seu lado para tentar salvá-lo. Por isso foram uma das melhores duplas que já tivemos. Só que claro, né, também vou colocar aqui um ponto, né, eles nunca chegaram a lutarem juntos dentro dos arcos de Tokyo Revengers, mas era uma dupla inegavelmente forte, que talvez, né, a gente poderia ter visto muito mais. Agora sim, vamos entrar no top 3, as melhores duplas, tanto em sintonia quanto em força. Então vamos colocar aqui já a dupla mais forte da primeira geração, não é? Waka e Benkei, esses dois caras extremamente poderosos, principalmente o Waka a gente coloca aí também muito inteligente, muito veloz, enquanto o Benkei, né, a gente coloca como muito resistente e muito forte. Os dois aí já tem na casa dos 20 e poucos anos, afinal de contas eles vêm lá da primeira geração, mas um ponto importante, eles começaram como adversários, os dois eram líderes de gangues rivais, e o Shinichiro acabou unificando as duas formando a Black Dragons, e o Waka e Benkei acabaram se tornando uma dupla muito poderosa, afinal de contas, né, eles acabaram aí fazendo parte também da Brahma no começo do arco final, no arco das divindades, mostrando novamente eles em ação e assim a gente conheceu um pouco mais da história dos dois. Dois personagens fortes, inteligentes, resistentes e que mostraram muita força. Agora nessa segunda parte do arco final, os dois misteriosamente estão dentro da Kanto Manji. Provavelmente a gente deve descobrir ainda mais coisas sobre eles, mas até o momento podemos colocar como uma das duplas mais poderosas, mais inteligentes e também com muita experiência. Afinal de contas, são mais de 10 anos de amizade entre os dois que foi se fortalecendo ao longo do tempo. Enfim, a gente está chegando aqui agora nos primeiros, né? Pra gente começar em segundo, temos uma dupla que não é caracterizada apenas por força, mas também com muita inteligência. Por quê? Eu tô falando dos grandes antagonistas ou vilões, como vocês pretendem entender melhor. Porque eu tô falando de Rama e Kizaki. O Rama, como vocês sabem, é o músculo da operação, né? Sempre pronto para ajudar o Kizaki nos seus planos malignos. Inclusive, ele está nesse arco final do lado do Mike, o que é muito estranho, afinal de contas, ele foi um cúmplice da morte da irmã do Mike, a Emma. E temos o Kizaki, que foi quem bolou o plano para matar a Emma, foi o cara que quis matar a Hina em vários momentos, é o cara que tentou dominar o Mike, tentou manipular a Toman de várias formas, e foi uma dupla, uma das melhores, porque foi feita uma amizade entre duas pessoas que não ligavam para amizade. Então aí você já percebe o grande ponto da questão, porque dois caras que nunca quiseram ser amigos um dos outros acabaram se juntando e formando uma aliança muito poderosa. Inclusive a gente vê o Rama derramando até umas lágrimas quando o Kizaki morre, para mostrar mais uma vez a importância entre eles. O próprio Kizaki, que sempre se manteve muito frio, mostrou em alguns momentos que se importava sim com o Rama. Então, juntando a inteligência do Kizaki com a força do Rama, a gente viu uma dupla muito maléfica que aprontou pra caramba em diversos arcos, né? Agora sim a gente chega à dupla melhor. Agora sim a gente chega à melhor dupla de Tokyo Revengers, na minha opinião,
que tanto vocês podem ver aqui quanto vocês podem ver aqui. Eu tô falando de Mike e Draken, dois personagens extremamente poderosos, extremamente velozes e que têm uma fidelidade um com o outro absurda. Afinal de contas, os dois se conheceram logo na infância. O Draken ficou extremamente surpreso com a força do Mike desde pequenininho e ali partiu uma amizade. Juntos foram criadores da Toman, juntos participaram de vários arcos, um apoiando o outro. A gente viu tanto na arco da Valhalla, tanto no arco da Black Dragons, tanto no arco da Tenjiku, essa amizade, essa dupla florescendo cada vez mais. Um dava suporte pro outro, tanto emocional quanto em lutas, em batalhas. O Draken no dia a dia sempre disposto a cuidar do Mike, que sempre foi meio relaxadão. E dentro dos combates a gente tem o presidente da Toman ao lado do Draken, o vice-presidente. Uma dupla extremamente poderosa que sempre se mostrou presente em ação e que teve sim vários conflitos no meio do caminho, no percalço, mas que mostra aí mais uma vez a importância que esses dois tiveram dentro da obra. Com certeza daqui a anos você vai lembrar dessa dupla, Mike e Draken, dois caras extremamente poderosos que decidiram muito os duelos das ruas de Tóquio. E se você tem uma opinião diferente, não tem problema, você elenca aqui embaixo, afinal de contas, esse top aqui é muito baseado em minha opinião e eu também estou muito interessado em ouvir a de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like antes de ir embora, porque eu quero saber quais são as duplas, quais são as melhores na opinião de vocês também.